As mulheres pregadoras que marcaram a história. O ministério feminino não é novidade, e vem crescendo bastante ao longo dos anos, e não podemos esquecer das mulheres que iniciaram esse movimento, mulheres que deixaram um importante legado para o reino de Cristo. Essas mulheres foram fiéis aos seus chamados, pregando a palavra de Deus, mesmo contra todas as probabilidades. Relacionamos 10 mulheres pregadoras, que deixaram seus nomes marcados na história do evangelismo. São elas: Jarena Lee, 1783 a 1864. Em 1819, Jarena se tornou a primeira mulher afro-americana autorizada a pregar na Igreja Episcopal Metodista Africana. Ela também foi a primeira mulher afro-americana a ter uma autobiografia publicada nos Estados Unidos. 8 anos depois que Jarena ouviu Deus a chamando para pregar, ela finalmente conseguiu convencer seu pastor a deixá-la pregar em um púlpito. Ela implorou a ele: se o homem pode pregar porque o Salvador morreu por ele, por que não a mulher? Visto que ele morreu por ela também. Ele não é um Salvador inteiro em vez de metade de um? Jarena tornou-se uma pregadora itinerante, movendo-se de um lugar para outro a pé. Ela enfrentou muita oposição, devido à sua raça e gênero. Em um ano, ela viajou mais de 3.000 quilômetros, e pregou 178 sermões. Sojourner Truth, 1797 a 1883. Seu nome de batismo era Isabella Balfree. Nasceu na escravidão em Nova York. Ela foi repetidamente vendida, e sofreu espancamentos, além de ser separada de seus filhos. Após sua emancipação, ela se tornou uma cristã devota, e ajudou a fundar a Igreja Metodista de Kingston. Em 1843, ela adotou o nome de Sojourner Truth, para significar seu chamado de Deus para viajar e pregar, dizendo a seus amigos: o Espírito me chama e devo ir. Sojourner falou profeticamente sobre a abolição da escravatura. Ela está incluída na lista dos 100 americanos mais significativos de todos os tempos da revista Smithsonian, e também é lembrada anualmente tanto no calendário de pregadores da Igreja Episcopal, quanto da Igreja Luterana. Phoebe Palmer, 1807 a 1875, nascida em uma família de metodistas devotos em Nova York, Palmer sentiu-se em conflito com seu relacionamento pacífico com Deus. Ela ansiava por algo mais. Depois de perder 2 filhos pequenos, ela passa a ter outra percepção espiritual, e começa a entregar sua vida totalmente a serviço do reino. Ela e sua irmã começaram a realizar reuniões de oração feminina, que começaram a se multiplicar em grupos semelhantes em todo o país. Palmer tornou-se uma das mulheres mais influentes do grupo religioso, de mais rápido crescimento nos Estados Unidos. Ela começou a organizar e pregar em acampamentos, onde aproximadamente 25.000 pessoas se converteram ao cristianismo. Sua teologia da Aliança do Altar foi influente na fundação da Igreja do Nazareno, do Exército da Salvação, da Igreja de Deus e da Igreja Pentecostal da Santidade. Seu livro, O Caminho para a Santidade, estava em 52 edições em 1867. Palmer é considerada como a mãe do movimento de santidade. Sua influência foi profunda, e continuou muito depois que seus escritos originais foram esquecidos. Sua ênfase estava na consagração inteira a Deus, fé na promessa de Deus, o altar santifica o dom, e testemunho público. Antonietta Brown Blackwell, 1825 a 1921. Antonietta era uma criança precoce que vivia em Rochester, Nova York. Começou a pregar em sua igreja congregacional aos 9 anos de idade. Ela foi professora de escola por 4 anos, economizando dinheiro para se matricular no Oberlin College, fundado por Charles Finney, uma das primeiras faculdades americanas a treinar mulheres em teologia.
Mesmo assim, seu diploma de teologia foi negado por vários anos, devido à discriminação contra as mulheres no ministério. Antonieta foi uma escritora e pregadora carismática. Ela acabou se tornando a primeira mulher a ser ordenada por uma grande denominação protestante americana em 1853. Ela continuou pregando até 1915. Amanda Bell Smith, 1837 a 1915. Amanda Smith nasceu em Maryland, era filha de um escravo que conseguiu comprar a liberdade e levou a família para morar na Pensilvânia. Depois de se tornar cristã, ingressou na Igreja Episcopal Metodista Africana. Em 1869, ela recebeu seu chamado para pregar, e ao longo de sua carreira, tornou-se uma oradora popular em igrejas e acampamentos, do Maine ao Tennessee. Amanda era muito amada por sua bela voz e sermões inspirados. Ela se tornou a primeira evangelista internacional negra, em 1878, trabalhando na Inglaterra, Irlanda, Escócia, Índia e vários países africanos, por 12 anos. Maria Wood Orderer, 1844 a 1924. Aos 13 anos, Maria converteu-se ao cristianismo. Ela disse que ouviu a voz de Jesus a chamando para sair pelos caminhos e reunir as ovelhas perdidas. Sua denominação a proibiu do ministério público, então ela encontrou apoio local, em um outro grupo religioso cristão, os Quakers. Em 1885, ela começou a pregar e orar pelos enfermos. Suas reuniões de cura atraíam tanta gente, que ela acabou comprando uma tenda de 8.000 lugares. Seu ministério foi fundamental na fundação da Igreja Assembleia de Deus em 1914, e em 1918, fundou a Igreja Lakeview, em Indianápolis. Em 1916, Maria pregou: Deus está chamando as Marias e Martas hoje em toda a nossa terra, para trabalhar em vários lugares na vinha do Senhor. Deus permita que eles possam responder, e dizer: Senhor, aqui estou eu, envia-me. Minha querida irmã em Cristo, ao ouvir essas palavras, que o Espírito de Deus desça sobre você, e a deixe disposta a fazer a obra que o Senhor lhe designou. Lucy Farrell, 1851 a 1911. Lucy nasceu na escravidão na Virgínia, e era sobrinha do proeminente abolicionista negro, Frederick Douglass. Em 1905, ela era pastora de uma igreja de santidade em Houston, Texas, quando Charles Parham, do Bethel Bible College, a contratou como governanta de seus filhos. Parham deixou sua igreja aos cuidados de um amigo, chamado William Seymour. Em 1906, Seymour pediu a Lucy que viesse a Los Angeles para ensinar a linguagem da Bíblia, para as pessoas com quem orava por avivamento. Sua chegada provocou um grande impacto, que passou a ser conhecido como o Renascimento da Rua Azusa. Seu toque encheu as pessoas com o Espírito Santo, e seu ministério demonstrou o poder da cura e o poder da oração. Da Rua Azusa, seu ministério se espalhou pelo sul dos Estados Unidos, pela Libéria e África Ocidental. Louisa Usley, 1862 a 1952. Aos 12 anos, Louisa ficou impulsionada a trabalhar na vinha do Senhor, visto que a colheita era realmente abundante, e os trabalhadores poucos. Quando ela se casou, ela esperava que seu marido se tornasse um pregador, mas ele não estava inclinado a fazê-lo. Seu próprio chamado tornou-se cada vez mais forte. Ela leu sua Bíblia, marcando cada lugar que uma mulher é mencionada. No final de seu estudo, ela estava convencida do fato de que Deus, não fazendo acepção de pessoas, não havia negligenciado as mulheres, mas que ele tinha um grande trabalho para elas fazerem. Na ausência de um pastor, em um domingo na igreja, Louisa pregou seu primeiro sermão. Depois disso, sua ligação tornou-se irreprimível. Ela foi ordenada em 1889, pelo presbitério Nolan,
tornando-se a primeira mulher ordenada como ministra em qualquer denominação presbiteriana e a primeira mulher ordenada em qualquer tradição reformada na América. Nos 30 anos seguintes, sua ordenação foi fonte de grande controvérsia dentro do Sínodo de Kentucky. Ela escreveu uma defesa da ordenação de mulheres, com o título de As Mulheres Pregarão? Seu ministério foi marcado pela coragem e tenacidade diante da dura discriminação. Agnes White de Fee, 1886 a 1970. Aos 16 anos, Agnes se tornou a avivalista mais jovem do país. Apesar de ser uma evangelista eficaz, ela disse uma vez: "Eu tentei ser dispensada de responder ao chamado para o ministério, porque eu era uma mulher. Eu não teria me importado se fosse homem, mas ser chamada de pregadora mulher era mais do que eu poderia suportar." Em 1919, ela foi ordenada pastora sênior de uma igreja do Nazareno em Emery, Arkansas, e passou a pastorear a primeira igreja Nazareno, em Little Rock. Em 20 anos, sua congregação cresceu de menos de 300 membros para mais de 1.000 membros. Agnes pastoreou por 35 anos, e disse uma vez: "Peço às jovens que mantenham os ouvidos voltados para o céu, para o chamado de Deus para pregar o Evangelho." Aimee Semple McPherson, 1890 a 1944. Aimee já era viúva aos 19 anos, enquanto servia como missionária na China. Ela voltou para a América e se casou novamente, e era mãe de 2 filhos aos 23 anos, quando estava morrendo de apendicite, e ouviu Deus perguntar a ela: "Agora você vai?" Ela entendeu que poderia escolher o ministério ou a eternidade. Ela começou seu ministério como evangelista itinerante. Aimee e sua mãe foram morar em Los Angeles, para estabelecer um ministério permanente. A igreja de Aimee, o Templo Angelus, atraiu 40 milhões de visitantes nos primeiros 7 anos. Aimee chamou a atenção da mídia, ela se tornou uma das pessoas mais fotografadas na época. Certa vez, um repórter descreveu seus sermões como: "Nunca ouvi tal linguagem de um ser humano." Sem um momento de intervalo, ela falava de 1 hora a 1h30, mantendo sua audiência fascinada. Ela pregava 22 sermões por semana, e foi a primeira pregadora a usar o rádio para transmitir sermões. Ela é considerada a primeira pastora celebridade. Inspirada por suas raízes no Exército de Salvação, Aimee exigia que todos os membros da igreja se envolvessem em trabalhos de caridade. Durante a Grande Depressão, o Templo Angelus alimentou 1,5 milhão de pessoas, e foi considerado a organização de caridade mais eficaz da época. Ela disse uma vez: "Qual é a minha tarefa? É levar o Evangelho ao redor do mundo, no menor tempo possível para cada homem, mulher, menino e menina." Esperamos que as histórias dessas grandes mulheres tenham inspirado você a seguir em frente com o seu chamado. Você pode apoiar o canal dando o seu like, realmente nos ajuda muito. Obrigada por assistir, até a próxima, fique com Deus.